Fala, pacholada, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, eu tenho certeza absoluta que quem estiver vendo esse vídeo neste momento, tanto o gremista quanto o São Paulino está nervoso pra caramba. E com razão, porque hoje temos o último jogo da semifinal da Copa do Brasil. E como eu prometi pra toda a pacholada, hoje eu estaria aqui no canal do YouTube da Rádio Pachola pra fazer uma análise sobre o que aconteceu na quarta passada, que eu fiquei devendo, e uma análise sobre o que eu acho que o Grêmio tem que fazer nesta noite pra conseguir o êxito. E o êxito é o quê? A classificação. Então, por onde que eu começo falando sobre o jogo da semana passada? Foi um jogo pegado, foi um jogo complicado, usaria até mesmo as próprias palavras do Diego Souza, que foi um jogo onde o Grêmio teve que gladiar até o final, porque senão não conseguiria o êxito. E essa frase passa por muitos aspectos do jogo e muitos aspectos negativos, porque o Grêmio teve que lutar contra o São Paulo, teve que lutar contra a arbitragem e teve que lutar também contra a violência imposta pelos jogadores do São Paulo em alguns determinados lances. E tem muita gente falando, muita gente não, mas eu vi algumas pessoas falando que essa violência no futebol é normal, que se tivéssemos acompanhado os anos 90 acharíamos normal, mas dos anos 90 pra cá teve uma evolução extremamente enorme no futebol e não cabe mais espaço para esse tipo de violência dentro do campo. Porque uma coisa é tu ter intensidade, uma coisa é tu ter força de vontade no lance e acabar se precipitando na imposição da força. É uma coisa. Outra coisa é tu chegar com maldade no teu companheiro de profissão, como por exemplo aquela cotovelada que o Diego Souza tomou nas costas, como por exemplo aquele tapa, literalmente tapa, que ele tomou também. O Diego Souza naquele campo eu achei que ele ia sair totalmente fraturado, graças a Deus tá tudo certo, tá tudo bem. Porque anteriormente já tínhamos perdido do Alisson, né, em um confronto contra o próprio São Paulo, que quase fechou 3 meses, né, longe dos gramados. Voltou, retornou neste final de semana, jogou muito bem. E essa é outra análise que eu vou falar, o Alisson tem que estar em campo nesta noite, pela experiência, por ser o cara decisivo nesse tipo de jogo e porque ele tem sim muita qualidade técnica. É aquele famoso jogador pouca mídia, muito futebol. Mas voltando para a resenha da semana passada, eu acho que o Renato estudou o São Paulo naquele jogo. Tanto é que o Grêmio deixou a posse de bola pro São Paulo. E daí tem aquela questão, tivemos mais posse de bola, Grêmio retranqueiro. Na verdade, o Grêmio estudou o São Paulo, o Grêmio foi determinado em campo para conseguir anular certos aspectos do São Paulo. E tanto é que a gente viu o próprio Tassiano anulando o Reinaldo e depois o Renato colocou o Ferreirinha para fazer a fumaceira, sendo que em menos de 1 minuto o Ferreirinha achou passe pro gol. Então foi uma estratégia montada pelo Renato que deu muito certo. E eu espero que o Renato tenha estudado o São Paulo para o jogo de hoje também, que vai ser com certeza outro confronto difícil, onde o Grêmio vai continuar lutando contra o São Paulo, contra a imposição física deles, né, contra a força de vontade deles, entre aspas, eu tô colocando e tô sendo muito irônica, e contra a própria arbitragem. A gente sabe, a gente conhece, a gente já viu nos últimos 2 jogos que tivemos contra eles. E é aquele jogo em que o Grêmio vai ter que estar com o regulamento embaixo do braço e lutando até o último segundo de jogo, porque tudo pode acontecer e às vezes pode acontecer não da maneira que a gente espera. E em contrapartida, a gente sabe que no nosso Grêmio nós temos peças fundamentais que na individualidade podem salvar todo o jogo. Uma dessas peças é o Jean-Pierre, que estava apagado no último jogo. Então, se eu tivesse que pedir aos deuses do futebol uma única coisa hoje, eu pediria que fosse para que o Jean-Pierre entre 100% convicto do seu próprio futebol no campo hoje, porque me parece que na semana passada, não sei se ele estava com medo, sem confiança, ok, enfim, mas não deu certo. E hoje a gente precisa muito do Jean-Pierre. Porque quando a gente tem um camisa 10 nato, que faz o seu trabalho em campo, a equipe inteira evolui. Como já citei anteriormente, também quero ver o Alisson na ponta direita, pela experiência, pela qualidade técnica e por entender que o Ferreirinha ainda não está pronto para ser o jogador titular. E apesar de que o Tassiano conseguiu até anular o Reinaldo, que hoje não joga, mas na semana passada conseguiu fazer um bom trabalho, principalmente nos minutos iniciais da partida, até os 20 minutos, depois deu um declínio. Eu acho que o Tassiano é aquele coringa do Renato, entra no segundo tempo fazendo determinada função que o Grêmio venha a precisar fazer na noite de hoje. Não é jogo pro Grêmio entrar em campo sentando na vantagem, a vantagem é extremamente mínima, é um gol, é uma vantagem que pode ser facilmente revertida num confronto desses. São 2 grandes do futebol duelando para passar para a final da Copa do Brasil. O Grêmio que já tem 5 e o São Paulo que não tem nenhuma, então com certeza o São Paulo vai com muita
raça, muita força de vontade para conseguir reverter essa situação, para conseguir ter a primeira Copa do Brasil da história deles. Então o Grêmio tem que entrar 100% ligado. E é aquela coisa que eu já falei, que o Diego Souza mesmo disse, que o Grêmio teve que lutar até o final, e é mais um jogo em que o Grêmio vai ter que mostrar isso. A gente sabe que já fomos eliminados de outra Copa, né, da Libertadores, com um gol de mão, então o Grêmio tem que entrar atento, o Grêmio tem que cuidar com absolutamente tudo e entrar querendo jogar bola. Outro aspecto, tem uma dúvida que tá surgindo muito, né, em relação à zaga e também em relação à primeira volância. O Jeromel muito provavelmente não joga, eu daria 5% de chances do Jeromel atuar hoje. Ele nem viajou com a delegação gremista, ele já estava lá para passar o ano novo com a família, mas ele decidiu se concentrar juntamente com a equipe, porque ele tem o espírito da liderança, porque ele é o capitão da equipe, e eu achei certíssima a postura do Jeromel. Então, se o Jeromel não joga, consequentemente, a dupla de zaga tem que ser Kahneman e Rodrigues, não é jogo pra inventar. O Tonhão tá saindo muito bem, tem uma boa saída de bola, consegue fazer muito bem a marcação e, por vezes, consegue até atuar no contra-ataque e fazer gol, né? E o Kahneman, não preciso fazer nada, não preciso falar mais nada, dispensa comentários. Agora, em relação ao primeiro volante, tem a dúvida sobre Lucas Silva e Darlan, e é uma dúvida que tá sendo bem repercutida pela torcida, porque o Darlan, apesar de conseguir fazer uma boa volância com o Mateuzinho, são dois jogadores que não tem nenhuma imposição física, e o São Paulo joga muito pelo meio campo. Eu iria com toda a certeza do mundo de Lucas Silva, que já mostrou que cresce em jogos grandes. O Lucas Silva que tá fazendo uma temporada irregular sim, mas que em jogos grandes se sobressaiu. Quando ele entende que tem que fazer a função do primeiro volante na primeira linha do meio campo, ele consegue proteger muito bem a zaga, consegue auxiliar muito bem na marcação. E a gente percebeu um pouquinho disso até naquele último jogo contra o Sport, lá no domingo. Então, pra mim, essa é a minha opção. Não sei qual é a opção de vocês, por isso coloquem aqui embaixo nos comentários se vocês estão de acordo comigo ou se vocês realmente preferem o Darlan. Eu optaria pelo Lucas Silva, até por questão de um pouquinho mais de experiência. A gente percebeu lá no confronto contra o Santos que os três guris, quando começou a acontecer erros, ficaram bem perdidos. Não julgo, eu acho, inclusive, isso é normal, porque são guris novos, são guris que estão aprendendo e evoluindo. E, portanto, hoje eu não iria de Darlan, mas eu iria sim de Lucas Silva, visando também a forma como o São Paulo joga. Essa é a minha opinião. Abre o olho, Grêmio, pelo amor de Deus, a gente tem que passar pra final da Copa do Brasil. O Grêmio é gigante demais, a torcida tá aqui confiando, tá aqui apoiando, e a gente quer a contrapartida de vocês. Que o Renato não invente, eu confio bastante no Renato, às vezes eu não entendo os critérios que ele adota, mas no final dá certo, o homem tem estrela. Então vamos confiar, vamos torcer, vamos apoiar no 90 minutos. E amanhã vai ter análise do jogo, tá, gurizada? Então fiquem ligados aqui no canal, amanhã é dia 31, vai ser minha última análise aqui no YouTube, então fiquem ligadinhos, deixem aqui embaixo nos comentários o que vocês acharam do último jogo, o que vocês esperam pra essa noite e o que vocês esperam do Grêmio também, do São Paulo. E é isso aí, tamo junto, deixa o likezinho nesse vídeo, se inscreve no canal, também não esquece de dar uma olhadinha lá no nosso canal de membros, tá? Seja membro da Rádio Pachola, porque em 2021 vai vir muita novidade e 2021 promete, tá? É isso aí, gurizada, tamo junto.